Falso meia-culpa? O ministro Luiz Roberto Barroso, que está em rota de aposentadoria da Suprema Corte, participou hoje do primeiro seminário Judiciário e Sociedade. No evento, o autor do Perdeu Mané concordou que as penas para os presos do 8 de janeiro foram elevadas. Eu concordo que algumas penas, sobretudo dos executores que não eram mentores, ficaram elevadas. Eu mesmo, pessoalmente, apliquei penas menores. E desde o começo me manifestei, antes do julgamento do ex-presidente, mas já tinha me manifestado, que considerava bastante razoável a redução das penas para não deixar acumular golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, que eu não acumulei e acho que era a melhor solução e faria com que essas pessoas todas saíssem com 2 anos e pouco, que eu acho que estava de bom tamanho. Mas seja como for, a gente não podia deixar de julgar. Olha, Fabi, é completamente inacreditável. Ele ainda emenda com, mas seja como for, nós não poderíamos deixar de julgar. O próprio Fux, durante o voto dele, também faz essa questão aí da diferenciação, né, que foi um debate também, que tem mais de 2 anos esse debate aí, golpe de Estado e o Estado Democrático de Direito é a mesma coisa, isso não pode acontecer. Você não pode ter ali essas duas tipificações que no final dão na mesma coisa e, portanto, ser julgado por isso, não faz sentido. É como julgar por homicídio e por assassinato ao mesmo tempo, não faz o menor sentido. Mas ele ainda tenta amenizar a coisa toda, mitigar a coisa toda, dizendo, não, mas eu mesmo reconheci algumas penas, eu dei uma diminuída ali nos anos. Lógico que ele poderia deixar de julgar, ele deveria deixar de julgar, ele deveria ser uma voz eloquente, porque era o presidente da corte, para remeter esses processos para a primeira instância das pessoas comuns, né? Então, desculpa, a gente acabou de falar que os canalhas também envelhecem e essa frase se estende aqui também, porque não adianta fazer essa conversa de dizer, não, eu também considerei, eu não apertei a caneta, né, eu não fui ruim, foi sim, foi bem ruim. As preliminares, você citou o Fux, mas o Fux acolheu todas as preliminares alegadas pelas defesas. E uma delas, que é muito importante, em relação de que realmente eles não poderiam ter julgado, que isso deveria ser remetido ao juiz natural, que é a primeira instância, porque toda pessoa, para cumprir os pactos que o Brasil é signatário, todos eles, é preciso que a gente entenda isso, que pessoas, principalmente pessoas comuns, todos nós devemos ter o direito, mas pessoas comuns mais ainda, de ter duplo grau de jurisdição. Essas pessoas foram condenadas por uma primeira turma, por 5 ministros, e não tem como recorrer, não existe recurso, na prática não existe recurso. Então, essa frase dele, junto, né, tentando fazer uma meia-culpa que não é verídica em relação, nós tínhamos que julgar, isso ele está mentindo, não deveria, e também em relação aí a não apertar as penas, eu particularmente achei que não eram 2 crimes, e nem isso seria suficiente. O ministro Barroso sabe, ele é sabedor, ele não é que ele finge como faz o Moraes, como faz até o próprio Gilmar nas defesas que ele faz fora dos autos, mas ele faz, como fez, por exemplo, o Dino, né, que fez um Ctrl-C, Ctrl-V do voto do próprio Moraes, mas ele, na Lava Jato, ele enalteceu isso que a gente está falando. Então é muita cara de pau. E a gente sabe porque ele está dizendo isso, mas não vai adiantar, porque na hora do vamos ver, ele sentou do ladinho ali do presidente da turma, que era o Zanin, e concordou com o ministro Gilmar Mendes na primeira fila e ele logo ao lado. E ele admitiu isso, confessou, na verdade, foi uma confissão de que ele estava ali para dar apoio aos seus colegas no momento difícil ao Brasil. Momento difícil ao Brasil é ver tantas pessoas injustiçadas sem duplo grau de jurisdição. Serrão, é completamente inacreditável. Qualquer país sério estaria completamente horrorizado com essa frase de um ministro, de um juiz que está na mais alta corte do país. E na verdade a impressão que a gente fica é que o ministro Luiz Roberto Barroso tenta dar uma amenizada na repressão que ele também ajudou a promover. Porque, na verdade, Barroso, quando votou, deixou claro que ele não aceitava a acumulação ou cumulatividade entre os artigos 359, L e M do Código Penal. Ou valeria o L ou valeria o M. Os dois juntos, as penas não deveriam ser somadas na visão do Barroso. Tá,
Mas no que isso muda o julgamento geral, o pensamento geral? Porque ele acredita na falsa premissa de que houve uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Então, só daí a conclusão já está errada. Esse processo ele é descabido porque ele obedece a vários fatores que tornam ele um processo de exceção. Não houve o julgamento entre uma instância inicial, que não poderia ser jamais o Supremo Tribunal Federal, não houve aí a dupla jurisdição para que você pudesse ter um julgamento mais justo com recurso verdadeiro. Quem está condenado nesse caso não tem a quem recorrer a não ser a Deus, e Deus não trabalha no Supremo Tribunal Federal, e você também teve uma injustiça clara, que foi o quê? Utilizar a máquina estatal, utilizar o aparelho repressivo do Estado, no caso, uma legislação forçosamente aprovada pelo Parlamento, com o Supremo Tribunal Federal praticamente impondo, para promover essa punição. Porque a gente tem que lembrar sempre, a Lei de Segurança Nacional do regime militar, cuja última versão é de 1983, ela foi substituída pela tal Lei do Estado Democrático de Direito, não por vontade popular, mas por uma imposição do Supremo Tribunal Federal ao Parlamento. Oposição, sim. O Supremo deixou claro, se o Parlamento não aprovasse aquele regramento, que o Supremo daria o jeito de revogar da sua maneira a Lei de Segurança Nacional. Perdemos nós uma Lei de Segurança Nacional, porque um país civilizado que quer ser soberano tem que ter a sua Lei de Segurança Nacional em vigor. A questão é que alcunharam a nossa como algo autoritário e trocaram aquilo que era um entulho autoritário por um entulho autoritário ainda pior. É o regramento nota -13, que está vigorando no Brasil e destruindo a vida de milhares de pessoas, de milhares de famílias, além de tornar a institucionalidade brasileira completamente desequilibrada e inviável. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.